Eu quero te fazer uma pergunta muito intrigante, uma pergunta chocante. Você já foi num funeral alegre? Que pergunta estranha, Lucas. Não existe funeral alegre. Será que é possível descrever um funeral como sendo bom? Mantenha essa possibilidade em mente. Você sabia que para algumas culturas por aí, é normal as pessoas comemorarem quando a pessoa morre? Você já deve ter ouvido falar no meme do caixão. Mas deixa eu explicar melhor. Não é que as pessoas comemoram a morte da pessoa. Elas comemoram, no caso, elas fazem uma homenagem pelo que a pessoa era em vida e pelo que a pessoa fez. É claro que para nós aqui no Brasil isso é incomum. Nós não temos essa cultura nem esse costume. Mas não é sobre esse tipo de funeral alegre que eu quero falar para você nesse momento. Eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia, pegue ela agora, abra no livro de Lucas, capítulo 7 e acompanhe comigo a partir do versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." O que o Senhor disse? Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que a carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Não foi esse um funeral alegre? Ele não começou muito bem, mas no final a tristeza se transformou em alegria. Aquela viúva era muito querida naquela vila. Quase toda a cidade estava presente naquele funeral. Foi um encontro de multidões. A multidão dos que seguiam Jesus e a multidão dos que seguiam aquela viúva. Observe algo curioso que Jesus falou para aquela viúva enlutada que havia perdido seu único filho. Ele falou para ela não chorar. Que estranho Jesus ter falado isso. Que eu saiba, é normal as pessoas chorarem num funeral. Ou é errado chorar num funeral? Claro que não. Mas o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou para aquela viúva não chores? Sabe o que Jesus quis dizer? Ele falou que tinha compaixão dela. Ele falou que se sentia mal pelo que ela estava passando. Então Jesus fez o extraordinário. Ele tocou no esquife e com voz clara e autoridade disse para aquele jovem: "Eu te ordeno, levanta-te." Imediatamente aquele jovem levantou-se, o seu olhar atingiu a sua mãe. Eles se uniram num longo e feliz abraço e todos que estavam presentes começaram a glorificar a Deus. Tem alguém enlutado me assistindo que perdeu um amigo, um familiar, alguém que você tanto ama e você tem sofrido pela separação da morte? A mesma coisa que Jesus falou para aquela viúva, não chores, é o que Jesus fala para você agora. Não chores. Sabe por quê? Assim como Jesus sabia que aquela viúva não deveria chorar, porque ele sabia o que estava prestes a fazer, Jesus também está prestes a fazer algo por você. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e leia comigo a partir do versículo 13 em diante, que diz assim: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Que notícia maravilhosa! A história vai se repetir. Nessa maior promessa da palavra de Deus, que é a segunda volta de Jesus, ele promete, no texto que nós acabamos de ler, que aqueles que descansaram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é maravilhoso? Você vai reencontrar aquela pessoa amada, aquele amigo que descansou em Cristo.
quando Jesus voltar, na primeira ressurreição. E para isso nós precisamos estar preparados também, porque não adiantaria Jesus voltar e nós não estarmos preparados para ver aquelas pessoas que descansaram nele ressuscitarem. Essa é a nossa grande esperança, a segunda volta de Jesus. E eu quero encerrar falando para você o seguinte: tá vendo esse lugar aqui? Eu estou aqui no cemitério municipal da cidade de Juína. Esse lugar que hoje é um dos lugares mais tristes dessa cidade, vai se tornar o lugar mais feliz. Sabe por quê? Como nós acabamos de ler, quando Jesus voltar com poder e grande glória, aqueles que descansaram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna. Será maravilhoso. Se prepare para esse grande evento.